Bom, chegamos à sexta aula de lógica de programação com JavaScript e hoje nós vamos falar sobre condicionais, tá? Então eu vou criar aqui uma nova pasta agora chamada JavaScript. Até esse vídeo, quer dizer, até o quinto vídeo, nós estávamos utilizando JavaScript através do CodePen, certo? A partir de hoje, se você quiser, você pode fazer como eu. Eu vou começar a usar JavaScript a partir do VS Code, tá? Então, tudo que for arquivo, a gente vai fazer direto no VS Code e trabalhar com JavaScript e com o nosso próprio navegador aqui, tá bom? Então, eu vou abrir essa pasta no VS Code. Para isso, eu posso até diminuir aqui, ó, para ficar mais clara a visualização. É só você arrastar a pasta do explorador de arquivos, que no meu caso é o Finder por causa do Mac, e ele abre a pasta para você aqui, ó. Está aberta a minha pastinha agora. E aqui a gente vai trabalhar com o formato de arquivo, vai ser um pouco, não vai ser controverso, mas vai ser um pouco diferente. Para facilitar o nosso trabalho com JavaScript, a gente vai lidar com HTML ao mesmo tempo que com o JavaScript. Então eu vou criar aqui um arquivo, por exemplo, condicionais.html, tá? E aí dentro do arquivo HTML a gente usa o elemento HTML script, tá? E aí dentro desse elemento script a gente consegue escrever todos os nossos códigos JavaScript, tá bom? E aí depois a gente abre, para facilitar a nossa utilização, a gente só precisa abrir esse arquivo condicionais.html no navegador e a gente vai ver os resultados das coisas que nós fizermos aqui no VS Code, beleza? Então, falando sobre condicionais, nós temos aqui if e else, certo? No JavaScript a gente também tem um switch, mas eu vou ensinar ele em uma outra aula, tá? Vamos focar hoje no if e else. E aí, antes de falar de condicionais, a gente precisa lembrar aqui algumas expressões, alguns caracteres do JavaScript que nos ajudam na hora de fazer as nossas comparações para chegar então numa condicional. Então, por exemplo, no JavaScript, a gente precisa aqui, ó, vou criar um comentário maior. Beleza. A gente tem o sinal de maior. Nós temos o sinal de menor. A gente tem o maior igual, que no meu caso aqui ele fica desse jeito, é um sinal de maior, um sinal de igual, tá? E aí o sinal de igual é esse aqui, ó. Sinal de maior igual, então, maior ou igual. Nós temos o menor. Meu Deus do céu, tô mal de digitação hoje. O menor ou igual. Nós temos a igualdade e nós temos a igualdade estrita, que são três sinais desse aqui, ó. A gente coloca três sinais aqui, três desse assim, ó, um do ladinho do outro, forma essa igualdade estrita. É que a fonte que eu uso aqui no VS Code, ela tem um recurso que é o Font Ligatures. Então, para deixar o código mais bonito, ele faz a junção desses caracteres para formar um sinal mais bonito, tá? A gente tem também a diferenciação, então, e nós temos também a diferença estrita, tá? A diferença estrita é a mesma coisa, você tem um sinal aqui de exclamação, um sinal de igual, dois sinais de igual, tá? Isso é a diferença estrita. Na diferença normal, nós temos a exclamação e um sinal de igual, beleza? Já dá para começar utilizando esses sinais aqui que eu já mostrei para vocês, tá? Então, toda vez que a gente for fazer uma condicional, a condicional ela depende da comparação entre uma coisa e outra, tá? E para fazer essa comparação, a gente usa esses sinais aqui. Uma coisa que é característica do JavaScript é essa igualdade estrita e essa diferença estrita, tá? A diferença, a igualdade, todos esses outros, a gente tem todas as linguagens de programação, elas precisam ter isso. Agora, igualdade estrita e diferença estrita, das linguagens de programação que eu usei até hoje, só JavaScript possui esse tipo de comparação, tá? E aí como funciona? Vamos supor que nós vamos mostrar no console aqui, ó,
console.log. O resultado da comparação entre 1 igual a 1, tá? Vamos mostrar isso no console. Se a gente executar isso aqui agora, na verdade eu vou mostrar no alert, porque eu não preciso ficar abrindo o console toda hora, tá? Então, se a gente executar isso aqui agora, eu posso vir aqui na minha pasta e executar esse condicionais.html. Olha só, o que ele me respondeu? True, ou seja, para o JavaScript, 1 é igual a 1, certo? O que nós temos aqui de diferente? O tipo desse dado aqui é um tipo number, tá? O tipo desse dado é um tipo string. Então, o valor desses dois realmente é o mesmo. 1, lendo assim, 1 é igual a 1. O que vem aqui a diferença estrita para nos ajudar? Se eu colocar 1 é estritamente igual a 1, o que o JavaScript vai fazer? Ele vai comparar o tipo, ou na verdade o valor primeiro, e ele compara o tipo também. Então, nesse caso aqui, o que será que o JavaScript nos diria aqui? Deixa eu atualizar. Ó. Cadê? Eu não salvei. Deixa eu salvar e atualizar. Olha só, agora ele me respondeu false, certo? Então, 1 não é estritamente igual a 1. Por quê? Porque o tipo do dado é diferente. Quando o tipo do dado é diferente, não é igual, estritamente igual, na verdade, tá? Então, a igualdade normal só compara o valor. A igualdade estrita compara o valor e o tipo do dado. Se o tipo do dado for diferente, por mais que o valor seja o mesmo, a linguagem entende como não sendo estritamente igual, e aí ele dá o resultado de false, tá? E uma característica importante também das comparações é que só tem duas possibilidades de resposta. Ou a comparação te retorna true, ou ela te retorna false, tá? É sempre assim. Então vamos trabalhar agora com as condicionais, a partir do momento que agora a gente entendeu a diferença entre a igualdade normal e a igualdade estrita, tá? Então, toda vez que a gente vai trabalhar com condicional, eu vou criar uma variável número aqui, que vai ter o número 2, tá? E aí, nós vamos trabalhar com a condicional aqui, ó. Eu vou comparar, na verdade eu vou responder para o usuário se esse número ele é positivo ou negativo. Vamos começar assim, tá? Então, se número for maior do que 0, aqui está o nosso sinal aqui para fazer a nossa comparação. Se o número for maior do que 0, e aí eu abro chaves aqui na frente desses parênteses, tá? Tudo que eu escrever aqui dentro dessas chaves só vai acontecer se nessa comparação aqui nós recebermos o valor true, tá? Então, o if só é executado quando a comparação colocada como condição é true. Se for false, a gente já vai ver o que vai acontecer. Então, se o número for maior do que 0, eu vou colocar um alerta dizendo que é positivo. Deixa eu colocar minha aspa aqui, ó. Positivo. Ou, quer dizer, o número é positivo. Pode ser. O número é positivo. Se não, e aí eu coloco aqui else, ele vai colocar um alerta, um outro alerta. O número é negativo, tá? Então, ele vai comparar. Se o número for maior que 0, ele é positivo. Se ele não for maior do que 0, automaticamente ele não é positivo, então ele é negativo e ele vem para esse bloco de código, tá? Então, o JavaScript cria a variável, chega aqui, se o número for positivo, alerte, o número é positivo. Se não, ele nem entra nessa linha aqui, essa linha 18 aqui, ó. Ele já vem direto para o else, tá? E aí ele executa essa linha do else automaticamente. Vamos testar isso aqui, ó. Vou abrir o meu navegador, vou atualizar. Ó, o número é positivo, tá? A gente pode melhorar isso aqui para receber a informação do usuário. Então eu posso colocar aqui um number prompt. Apaguei um parênteses aqui que não era para ter apagado. Digite um número. Beleza, vou colocar o sinal de 2 pontos aqui.
Tá difícil assim para eu digitar hoje porque o microfone fica na frente do teclado. Eu não tenho referência nenhuma. Quando eu tiro a mão do teclado, eu perco toda a referência. Então digite um número. Vou salvar agora. E ele vai me dizer, ó. Vou digitar o número 2. Então, o número é positivo. Beleza. Vou de novo. Agora eu vou digitar o número menos 2. O número é negativo. Beleza? Tá funcionando legal. Existe também, antes de eu partir para a próxima fase, uma outra maneira de fazer essa comparação aqui. O JavaScript possui uma função, na verdade uma expressão que a gente chama de if ternário. O que significa o if ternário? A gente pode substituir essas 4 linhas de código aqui por uma só. Eu posso fazer o seguinte, ó, alert. E aí dentro do alert eu já posso fazer direto a minha comparação. Como assim, ó? Número é maior do que 0? E aí, na frente dessa comparação, isso aqui é a minha comparação, tá? Acabei a comparação, eu coloco um sinal de interrogação, tá? Então, número é maior do que 0? E aí, na frente dessa interrogação, eu coloco o valor que eu quero que seja exibido se essa comparação for true, tá? Então, se o número for maior do que 0, ele vai me mostrar, então, ó, o número é positivo, tá? E aí, na frente desse resultado, que é o resultado satisfatório, quando a minha comparação ela retorna true, eu coloco o oposto, quando a minha comparação me retorna false, tá? Então, se não for maior do que 0, ele vai mostrar o número é negativo, tá? Como que a gente pode entender isso aqui, então? Esse sinal de interrogação seria o nosso if, tá? Então, aqui está meio que invertido, né? Primeiro a gente colocou a comparação e depois o if. Então, número é maior do que 0? Se o número for maior do que 0, ele vai mostrar o número é positivo. E esses 2 pontos aqui, nós podemos considerar como se fosse esse else, tá? Ou seja, se não, pode mostrar então o número é negativo, tá? Vamos testar isso aqui? Eu vou comparar uma coisa com a outra aqui, ó. Não encontrei isso na sua biblioteca do app Spotify. Meu Deus. Você pode me pedir para reproduzir uma estação de rádio? A Siri ficou doida e meu celular tá gravando com a Siri. Vamos ver se ela para ali. Então, ó, vamos testar isso aqui. Vou atualizar. Digite um número. Número 3. Olha só, o número é positivo. Vou testar com o caso oposto. Menos 2. O número é negativo, tá? Então, o nosso if ternário aqui, ele está funcionando, beleza? Então, isso aqui, essa linha aqui, pode ser usada no lugar disso aqui, tá? Então, o if ternário, ele é recomendado quando você tem... Na verdade, não é nem recomendado, só dá para usar quando você tem uma situação em que você tem 2 opções. Se for sim, ele mostra uma opção. Se for não, ele mostra outra opção, tá? Sempre assim. Você pode tanto usar o if ternário quanto utilizar esse bloco de código do if else. Agora, vamos supor que nós tenhamos uma situação em que eu tenha que fazer mais comparações. Então, por exemplo, eu vou receber um número do usuário. Se esse número for positivo, eu mostro na tela que o número é positivo. Se esse número for negativo, eu mostro que o número é negativo. E se o número for 0, eu vou mostrar que é neutro, tá? Não é nem positivo e nem negativo, é neutro. Como que se faz isso? Então, a gente pode começar aqui dizendo, ó, se o número for maior do que 0, então, eu vou mostrar na tela um alert. O número é positivo. Beleza. E aí, se não, faz outra comparação para mim agora. Então, eu coloco um if de novo, tá? Que é o else if, para ele fazer uma outra comparação. Então, se o número for menor do que 0, aí ele vai mostrar na tela, alert, o número é negativo. Por último, se ele não for nem positivo nem negativo, ele é neutro. Então, else, coloca um outro alerta aqui, ó. O número é neutro, tá? O número é neutro, beleza? Então, ó, o que acontece? A gente só pode fazer comparação quando você coloca o se na frente, tá?
Você não pode fazer comparação aqui na frente do se não. Então, se não, porque o se não já fala assim, ó, se não for nada do que foi passado acima, você mostra essa aqui, tá? Agora, quando você coloca o se, ele espera uma comparação. Então, você pode usar o else junto com o if, tá? Sempre desse jeito. Você não pode colocar junto, não vai colocar elif, porque elif é do Python, tá? Então, else, if, e aí você faz outra comparação, tá? Vamos testar isso aqui? Deixa eu atualizar. Beleza, digite um número. Vou digitar 0 pra gente ver o que vai acontecer, ó. O número é neutro, beleza? Vou colocar um número negativo, menos 3. O número é negativo. Vou colocar um número positivo agora, 2. O número é positivo, beleza? Então, eu posso fazer aqui quantos else ifs eu quiser, tá bom? Eu poderia colocar aqui, ó, se o número for maior do que 0, cadê? O número mostra que o número é positivo. E aí, se o número for maior do que 0 e menor do que 100, será que eu consigo colocar duas condições no mesmo? Sim, dá pra gente colocar duas condições. Aí a gente vem para os sinais lógicos, tá? Eu posso colocar dois es comerciais quando eu quiser colocar um and. E eu posso colocar duas barras quando eu quiser colocar um or, tá? Como que funciona isso aqui? Então eu posso dizer aqui, ó, se o número for maior do que 0 e se o número for menor ou igual a 100, então eu vou colocar que o número é positivo e está entre 1 e 100, beleza? É isso. Por que é entre 1 e 100? Porque se é maior do que 0, ele não considera o 0, ele só considera os números que são maiores do que 0. Na verdade, pode ser 0.1 ou 0.000.1 e 100, tá? Porque 0.1 já não é 0, então não é neutro, então ele entra nesse caso aqui, tá? Depois a gente faz uma discussão sobre isso. E o que acontece quando eu coloco esse sinal lógico aqui, AND? Eu estou dizendo aqui, ó, essas duas condições precisam ser satisfeitas para que essa linha 21 seja mostrada, tá? Então, por exemplo, se o número for maior do que 0, isso aqui, ó, vou digitar o número 22, vai ser true, então essa aqui foi satisfeita. O número é menor do que 100? 22 é menor do que 100. Então, essa aqui foi satisfeita. Então, se aqui for true e aqui for true, ele executa essa linha. Se eu digitar o número 101, 101 é maior do que 0? True. 101 é menor do que 100? Não é. Então, ele não entra nessa linha aqui, tá? Beleza? Vamos testar isso aqui, ó. Na verdade, aqui, no caso, ele vai acabar mostrando que o número é neutro, né? A gente poderia fazer uma outra comparação aqui antes desse alert. Então, else if o número for maior do que 100, então o número é maior que 100. E aí só então eu coloco aqui um alert. O número é neutro, tá? Neutro, beleza? Vamos testar isso aqui, ó. Vou digitar o número 103 aqui. 103, ó. O número é maior do que 100. Agora eu vou digitar o número 22. O número é positivo e está entre 0.1 e 100. Beleza? Então, eu posso colocar, como 22 satisfez as duas aqui, eu posso colocar esse AND quando eu tiver mais de uma condição, para que entre nesse caso aqui do if, e as duas precisam ser atendidas, tá? As duas precisam retornar true. Quando que eu uso o ou? Eu uso o ou quando eu quero dizer, olha só. Cadê? Ou o número é maior do que 0, ou o número é menor do que 100. Como assim? Ó, se o número for maior do que 0, vou digitar o número 23. 23 é maior do que 0, então aqui ele responde true, tá? O número é menor que 100? Não. Então aqui, quer dizer, sim, 23 é menor do que 100. Então aqui ele satisfez as duas. Se eu digitar aqui o número 102, 102 é maior do que 0? Sim. Ele é menor do que 100? Não. Mas ele entra nessa condição por quê? Porque quando a gente usa o comparador lógico ou aqui, apenas uma das minhas condições precisa ser atendida. Ou ele é maior do que 0,
ou ele é menor do que 100, tá? Eu não preciso atender as duas opções aqui para que ele entre nesse caso. Então, no AND, as duas precisam ser satisfeitas. No OR, apenas uma precisa ser satisfeita. Beleza? Isso era tudo que eu queria passar de if else aqui. Ah, tá. Só para fechar, eu posso colocar aqui quantas comparações eu quiser. Eu poderia fazer mais uma aqui, ó. Colocar ou o número é menor... Número é menor do que 50. E aí eu poderia colocar, misturar até aqui, ó. E o número é maior que 200. Enfim, eu posso fazer usar quantos sinais lógicos eu precisar aqui, tá? Só lembre-se que cuidado com essas linhas muito grandes, porque a lógica começa a ficar complicada demais. Você tem um ou, depois tem um ou, depois tem um and. Então aí o negócio começa a ficar meio difícil de controlar, tá? Mas você pode fazer se você precisar. É isso por hoje. Espero que eu tenha passado todo o conteúdo de uma maneira que você tenha entendido. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar para as pessoas que você acha que se interessariam ou que se interessam por essa área de lógica de programação e de JavaScript. Beleza? Valeu!